Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje, trazendo o nosso resumo da nossa lição de jovem, nossa quarta lição da nossa revista de jovem deste segundo trimestre. O título desta nossa quarta lição é O Bom Pastor está comigo, pegando como texto base o Salmo 23. Sempre lembrando, nossa revista desse segundo trimestre, revista de jovem, está falando sobre encorajamento, instrução e conselhos, contextualizando, pegando como exemplo, estudando nesse trimestre alguns salmos, pegando ali o livro de Salmo e trazendo algumas reflexões sobre algum dos salmos. O salmo, lembrando, são 150 salmos, né? 150 salmos que vêm nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, onde o homem expressa os seus mais íntimos sentimentos, emoções diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 23 vai falar da confiança em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nosso texto principal, o texto áureo, está no Salmo 23, verso 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. A nossa verdade prática, o resumo desta nossa lição, desta nossa quarta lição, vai dizer que o Senhor supre as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Deus é completo. Nós não precisamos de um outro Deus, porque o nosso Deus, ele supre as nossas dificuldades. Deus é o nosso único e suficiente Senhor. Não precisamos de um outro. Os objetivos desta nossa lição: apresentar um panorama do Salmo 23, compreender o porquê da plena confiança em Deus e explicar o que é a plena provisão do Pai Celestial. O nosso texto bíblico em classe é o Salmo 23, verso do 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Nós já estudamos o Salmo 1, onde o salmista vai nos ensinar, nos orientar, não sentarmos, não andarmos, não nos determos no caminho dos pecadores. Estudamos o Salmo 2, onde aqueles reis, aqueles príncipes vão falar no seu coração que não precisam de Deus, na arrogância do seu coração, que não precisam de Deus. Mas quem é que não precisa de Deus? Quem é que não precisa de Deus? Nós somos apenas um sopro de fôlego de vida
sai, perecemos, deixamos de existir, passamos a fender em menos de 24 horas, já se começa a sentir o odor. Nós não somos nada. E o homem, na sua prepotência, vai dizer que não precisa de Deus. O Senhor é o nosso pastor. Precisamos do nosso pastor. Então estudaremos o Salmo 23 e a palavra-chave deste salmo é confiança. Confiar no nosso pastor. Confiar em Deus. Nosso primeiro tópico desta nossa quarta revista, Panorama do Salmo 23, de autoria do rei Davi. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos entre a comunidade cristã e até entre muitos que não professam sua fé no Senhor Jesus Cristo. A expressão "o Senhor é meu pastor e nada me faltará" está nos lábios da maioria dos cristãos. Quase é impossível encontrar alguém que não conheça, talvez não saiba a referência exata, mas sabe dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina o Salmo 23, confiança em Deus. E é bom a gente lembrar já de início que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não quer dizer que não teremos problemas, dificuldades na nossa caminhada cristã. O meu pastor não vai me faltar, ou seja, o sentido é este: o meu pastor não vai me faltar em nada, porque ele me supre. Eu não preciso de um outro Deus. Deus é o meu único e suficiente, verdadeiro e insubstituível Deus. Então a ideia do nada me faltará é isto: o pastor não vai me faltar porque ele é completo. Não preciso de um outro Deus. Não quer dizer que não teremos dificuldades, provações na nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver na bonança e na escassez. Então, ele passou a dificuldade. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes a gente entende de uma forma equivocada, mas o sentido é: o meu pastor, ele é completo. Eu não preciso de um outro Deus, porque ele me preenche. Ele é insubstituível na minha vida. A estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor no Salmo 23, revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele, o pastor, as alimenta, cuida, guia, orienta, recupera a machucada, protege dos perigos. Em Lucas, no Evangelho escrito pelo médico Lucas, no versículo 15, o Senhor Jesus Cristo falando ali da parábola da ovelha desgarrada, e ele nos dá um exemplo do cuidado, do carinho que o pastor tem com uma ovelha. As 99 estão seguras, estão livres do perigo, mas existe uma que se desgarrou, saiu ali do rebanho, se perdeu, está passando perigo. O pastor deixa as 99 que estão em segurança e vai em busca daquela que se perdeu, daquela que se entristeceu, daquela que saiu machucada, que se machucou. E ela está vulnerável. Os lobos estão cercando, esperando a oportunidade de dar o bote. O pastor se preocupa com a ovelha
e deixa as 99 em segurança e vai ao encontro daquela ovelha que se desgarrou do rebanho. Então Jesus vem nos dar o exemplo. Então o pastor, ele alimenta, ele cuida, ele protege, ele guia, ele coloca no ombro se for necessário. Então esse é o nosso Jesus. Ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. O meu pastor supre as minhas necessidades, nada me faltará, porque ele supre as minhas necessidades. Não quer dizer que não teremos necessidades neste mundo. Novamente lembrando, a ideia de nada me faltará é o meu Senhor me supre, ele é completo, eu não preciso de um outro Deus. Para a gente esclarecer esse conceito que muitas vezes nós vemos nos cultos, nas pregações, de uma maneira equivocada, né? Então, no Novo Testamento, encontramos nosso Senhor Jesus dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. As ovelhas, elas têm uma dificuldade na questão da visão. Elas enxergam aproximadamente aí 8 a 10 metros apenas. É muito fácil delas se desgarrar do rebanho. Daí Jesus vem usar essa ilustração, né? As ovelhas, quando elas não estão olhando, seguindo o seu pastor, é muito fácil para elas se desgarrar, perder o trilho, perder a direção e se torna vulnerável, porque os lobos devoradores estão procurando uma oportunidade para tragar uma ovelha. Aí Jesus vai dizer que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e as seguem. As ovelhas são diferentes, por exemplo, de vaca. As vacas, o vaqueiro vai atrás. Nas ovelhas não, é diferente. O pastor vai na frente e as ovelhas vão seguindo. Olha que coisa extraordinária. Elas vão seguindo o seu pastor porque elas conhecem a voz do seu pastor, elas confiam no seu pastor, elas sabem que o seu pastor vai lhe proteger, vai fazer qualquer coisa para mantê-la segura. Olha que coisa extraordinária, né? Então o pastor, ele cuida, ele livra do perigo, ele recupera, coloca no ombro, cura as feridas, como Jesus vai falar lá em Lucas capítulo 15, da ovelha desgarrada. Então as características do bom pastor são mencionadas por Jesus, são as mesmas encontradas aqui no Salmo 23. No contexto do Salmo 23, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos, diante dos quais se tornam adversário, o trabalho para prejudicá-la, né? Que nós estamos falando aqui do verso 5. Olha o que diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus é apresentado como aquele que oferece o banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários desses filhos de Deus e trabalharam para prejudicá-lo. Então, o compositor do Salmo 23, o Davi, ele sabia muito bem desta realidade. Ele, Davi, experimentou muitas situações em que havia conspiração contra ele e contra o seu reino, para tentar destruir, fazer algumas coisas que viessem prejudicar. Davi correu muito de Saul antes de ser rei. Olha que Davi foi ungido rei, mas ele não começou a reinar de imediato. Ele esperou anos e anos.
para assumir o trono de Israel. Davi foi perseguido mesmo antes de ser rei e começar a reinar. A perseguição já veio. Depois que ele começou a reinar, em determinada ocasião, o próprio filho tentou tomar o trono dele, Absalão. Absalão conspirou para tentar tomar o trono do pai. Então Davi sabia, Davi tinha autoridade para falar a respeito do bom pastor, o pastor que prepara uma mesa perante os seus adversários, né? Mostrando que ele cuida das suas ovelhas. O Salmo 23 do pastor, ele pertence à classe dos salmos que exala a confiança e a segurança no Senhor. O Senhor é o nosso Redentor, o nosso pastor, aquele que deu a sua vida por uma ovelha, pela sua ovelha. Jesus não olhou para trás quando Deus o enviou a este mundo para dar a sua vida por cada um de nós. Ainda que ele sabia que muitos iriam rejeitá-lo, que muito iria zombá-lo, iria desprezá-lo e ignorá-lo, seu sacrifício. Mesmo assim, ele veio, esvaziou-se da sua glória, como está lá em Filipenses, esvaziou-se da sua glória e morreu em meu e em seu lugar. Esse é o nosso pastor, que não mediu esforços para nos resgatar, para nos proteger, para nos livrar dos lobos devoradores. A plena confiança em Deus, nosso segundo ponto. No Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo. Está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 24. O pastor e a pedra angular de Israel. E nesse Salmo 23, à luz da experiência de Davi, lembrando que Davi, antes de ser ungido rei, antes do profeta Samuel ter ido a Belém para ungí-lo como rei, Davi cuidava de ovelhas, das ovelhas do seu pai. Então, Davi tem experiência para falar a respeito de ovelhas. O salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Ou seja, Deus é insubstituível, Deus é completo. Então, nada me faltará, meu Deus é completo. Meu Deus supre as minhas necessidades. Eu não preciso de um outro Deus para preencher, porque meu Deus é inteiro, é completo, ele é insubstituível, ele não deixa nada faltando, né? Glória a Deus. Então, Deus supre as nossas necessidades. Ele nos guarda, nos sara as feridas da nossa alma. O Senhor que trata da nossa alma, está lá no verso 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deitar-me em verdes pastos e guiar-me às águas tranquilas. Remota a ideia de quietude de alma. Refrigera minha alma. Tratada, descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão, em justiça. Então, Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida quando os entregamos a Ele, todas as áreas das nossas vidas. Quando entregamos a Deus todas as áreas das nossas vidas, Ele cuida em cada detalhe. Deus não nos deixa só. Ainda que passemos por problemas, por dificuldades, porque estamos nesse mundo. Só paramos, só deixaremos de ter problemas
quando sairmos daqui. Mas enquanto estivermos neste mundo caído, passaremos por situações difíceis. Vide o nosso Jesus. Jesus passou por situações difíceis, mas Jesus não voltou atrás. Foi até o fim, porque nós precisávamos do exemplo do nosso pastor. E Jesus vai dizer lá em João: eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas, porque eu as amo, eu cuido, eu protejo. Então, o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de outro. Ele é tudo na nossa vida. E tem que ser, né? Deus é o nosso Senhor. Então, deitar-me em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, é ter segurança em Deus, é saber que posso confiar 100% nele e ele não me decepcionará. O Senhor é o seu pastor? Você tem tido esta confiança em Deus? Tem se refrigerado nas águas do Espírito? Tem descansado no Senhor? Passamos por problemas, passamos por tribulações, mas como vai dizer Pedro na sua epístola, a razão da nossa esperança tem que ser Deus, tem que ser o Senhor das nossas vidas, o nosso bom pastor. O Senhor está conosco, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. O salmista Davi tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não deixará em falta. Tu estás comigo. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha tem a dificuldade da visão. É muito fácil ela cair num precipício, no vale ali da sombra da morte. O vale de um lado, o vale do outro. Só que o pastor, ele está atento para que as suas ovelhas não se desgarrem, não caia no precipício, não venha se machucar. O pastor está atento. E o salmista ele vai dizer: ainda que eu andasse por este vale, precipício de um lado e precipício do outro, vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Segurança, confiança em Deus. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu me corrige. Deus corrige todos aqueles que Ele ama. Então, esse é o cuidado do nosso pastor. Ele nos protege, Ele cuida de nós, né? Que coisa extraordinária. Tu estás comigo. Davi sabia que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. Nosso Senhor disse que no mundo passaríamos por problemas, teríamos aflições, mas ele não nos deixaria só. João, versículo 16, capítulo 16, versículo 33, 14, 27. Deus não nos deixa só. Quando Adão e Eva, na desobediência, registrada ali no Gênesis, quando pecou, desobedeceu a Deus, se envergonhou, se esconderam, Deus não deixou o homem sozinho. Obviamente que o homem precisava se afastar de Deus porque provocou a morte espiritual, o afastamento de Deus, a morte física mais adiante. Mas Deus não simplesmente nos ignorou ou ignorou Adão.
Deus já tinha um plano preparado, um plano de resgate. E este era seu filho, Jesus. Jesus já estava no plano de Deus de nos resgatar, porque Deus sabia que o homem iria falhar. Mas Deus não virou as costas para o homem. Esse é o nosso pastor. Ainda que a ovelha se desgarre, o pastor chama de volta, vai buscar. Necessário é pagar o preço. O pastor pagou o preço para resgatar a ovelha que estava desgarrada. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. O meu pastor, ele é insubstituível. Não me faltará completa satisfação. Cada necessidade espiritual é suprida por Deus. Que coisa extraordinária! Não me faltará orientação. Guia-me imensamente a águas tranquilas, águas do descanso. A ideia de provisão para as necessidades do rebanho. Não passaremos sede. Temos a água, o Espírito está conosco todos os dias, o Espírito Santo de Deus, do meu lado, do seu lado, habitando em nós, nos ensinando, nos orientando. Que coisa extraordinária! Não me faltará restauração, refrigera minha alma. Ele me aviva, renova, me refresca. O interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A presença da pessoa do Espírito Santo conosco. Deus não nos deixa só. Por isso que o nosso Senhor é completo, nada nos falta. Nada nos falta. Quando entendemos a palavra de Deus, quando passamos a meditar na palavra de Deus, nos Salmos, esta lição que estamos estudando neste trimestre, o Salmo tem coisas extraordinárias a nos ensinar. Não me faltará instrução da justiça, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Deus não somente adverte contra o mal, Ele nos guia no caminho da justiça. Isso ocorre por amor do seu nome, provando o tipo de Deus que Ele é. Deus cuida de nós. Não me faltará coragem diante do perigo. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Certeza da ajuda em momentos difíceis. Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos guiando, nos protegendo. Em momentos difíceis, quantos livramentos Deus nos dá todos os dias. Livramentos que nós nem percebemos. Os anjos do Senhor estão ao nosso lado, acampando ao redor daqueles que o temem a Deus, nos livrando, nos guardando, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, Ele não nos deixa cair no vale da sombra da morte. Guia-nos na vereda da justiça, no caminho da verdade. Não nos deixa cair no vale, na cova do lobo. Deus é o nosso pastor. Nosso terceiro tópico para a gente finalizar, a importância dos adversários diante da provisão de Deus. Saindo no versículo 5, ouça o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Saindo da imagem do campo
para a de uma casa, a expressão prepara uma mesa traz a ideia do anfitrião convidando o justo para uma refeição. Os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem de demonstração pública em que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Os inimigos estariam presentes na honra, presentes diante da honraria do rei para este seu amigo, seu servo. Esse episódio lembra ali a história de Mardoqueu, ali no livro de Esther. Mardoqueu era primo de Esther, Esther que veio a ser a rainha da Pérsia. Mardoqueu havia descobrido um complô para assassinar, matar, envenenar o rei Assuero, o Artaxerxes. E em uma determinada noite, o rei Assuero perdeu o sono. Enquanto isso, Amã, adversário dos judeus, havia tramado um plano para que Mardoqueu viesse ser enforcado, porque era judeu e não se inclinava quando Amã, que era o segundo ali do rei, passava. Amã tramou um plano ali para que Mardoqueu fosse enforcado. Na noite em que ele ia falar para o rei enforcar Mardoqueu, o rei Assuero tem uma insônia e ele levanta, pede para o escriba, o cronista, ler as crônicas do rei. E o cronista foi ler aquela passagem que falara que Mardoqueu descobriu que havia um plano para tirar a vida do rei, para assassinar o rei. Aí o rei pergunta: e o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que ele fez ao seu rei? O cronista está lendo ali e diz: nada, meu senhor. Aí é neste momento que Amã chega para falar ao rei que havia feito uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. Aí o rei pergunta: o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, pensando que esse homem seria ele, diz que vestisse esse homem de trajes reais, e montasse no cavalo do rei, e um nobre, um dos mais nobres, puxasse esse cavalo com aquele homem, com este homem que o rei deseja honrar, montado no cavalo e dizendo: assim se faz a este homem a quem o rei deseja honrar. Amã, pensando que este homem seria ele, que o rei desejava honrar, mas na verdade era Mardoqueu. Então prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. É assim que Deus faz. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então o Salmo 23 mostra Deus honrando o salmista, ungindo-o com óleo, e segundo os estudiosos, o óleo perfumado que representava hospitalidade e favor, transbordando o cálice que simboliza a grande generosidade do anfitrião. Muitos pecadores, com vidas destruídas, já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça imerecida que nós não merecíamos, né? Abundância de bênçãos espirituais e materiais sem medidas. Nós não merecíamos nada. Nada, absolutamente nada. Estávamos condenados a uma vida sem Deus, mas Deus pagou, através do seu Filho, Jesus, pagou o preço para nos resgatar do poderio das trevas. O apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado que nos escravizava, nos tornava cativos. Jesus veio nos trazer a liberdade, nos tornou livres. O nosso pastor, ele cuida de nós. Glória a Deus, né? Milhares de pessoas que outrora
foram vítimas de palavras de morte, hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis na presença do Senhor. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançam. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e da misericórdia do Senhor, da misericórdia de Deus, habitando na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ideia é de servir a Deus por toda a vida. Servir a Deus por toda a vida. Não há como olhar para trás depois e conhecer e experimentar como o pastor e anfitrião de nossas vidas cuida de nós. Como cristãos, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Nós precisamos ter esse desejo de estar com o nosso pastor, aquele que deu a vida por nós. É preciso orar para que o Espírito Santo desenvolva em nós esse desejo de estar na presença do Pai. Há cristãos que não sente saudade, não sabe nem, na verdade, é como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa fantasiosa, esse reino dos céus, paraíso e vida eterna. Como vai dizer certo teólogo, nós estamos tão acostumados com esta terra que não sentimos saudade do céu, não desejamos o céu. Isto é ausência de Deus. Isso é falta de intimidade, de relacionamento com Deus. Estamos vivendo um mundo tão materialista, tão egoísta, tão em falta de Deus nos corações das pessoas, e isto tem levado muitos cristãos a nem desejar estar em um relacionamento mais estreito com Deus. Mas a porta da graça ainda está aberta. É necessário desejar. O Espírito Santo não vai invadir nunca. Ele é educado, ele precisa ser convidado. O nosso pastor, Jesus, com o cuidado que ele tem com as suas ovelhas, ele disse: vou preparar lugar, mas não vou deixar minhas ovelhas sozinhas. Enviarei outro Consolador, o Consolador, que estará em meu nome com as minhas ovelhas todos os dias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? Então, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com uns com os outros. Jovem, é necessário ter comunhão, é necessário liberar perdão, é necessário ter um desejo do céu, é necessário ter desejo, vontade, necessidade de ter um relacionamento estreito com o Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo, como Jesus vai dizer com Nicodemos. Não adianta todo o conhecimento, toda a cultura que você tem se não nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Um novo relacionamento, um relacionamento genuíno com o pastor, porque nada falta quando temos este relacionamento com o nosso pastor, né? Nada falta. Não precisamos ser gratos a Deus por esse cuidado que Ele tem conosco, por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele continua fazendo, continuará fazendo
em prol das suas ovelhas. Mas as ovelhas precisam olhar para o pastor, seguir o pastor. E a palavra do pastor é a Bíblia Sagrada, nosso manual de regra de fé e de prática. O Senhor é o meu e é o seu pastor, e nada nos faltará. Amém? Deus em Cristo te abençoe.